Alô você, Tribuna Livre chegando, terça-feira, 13 de maio de 2025, estamos ao vivo na Rádio América 107.1, TV Horizonte, canal 30, Rádio Cultura AM 830 e no YouTube da TV Horizonte. Eu sou Juliana Lima, vamos juntos até o meio-dia, ao meu lado, Leonardo Apolinário. Bom dia, Léo. Bom dia, Ju. Vamos juntos nessa terça-feira? Bora! Bora lá, então. Bom dia para você que está aí nos acompanhando na TV Horizonte, na Rádio América. E olha só, antes de qualquer coisa, vamos atualizar as informações sobre a fraude do INSS, viu, gente? Esse negócio está dando pano para manga. A vice-presidente da Comissão Estadual de Direito Previdenciário da OAB Minas Gerais, Shirley Rocha, alerta os aposentados e pensionistas com possíveis fraudes a partir de agora. Vamos acompanhar. Atenção, aposentado e pensionistas. A partir desta terça-feira, o INSS vai notificar cerca de 9 milhões de beneficiários que tiveram descontos irregulares em seus pagamentos nos últimos anos. Essas pessoas poderão solicitar o ressarcimento, mas precisam informar se autorizam ou não esses descontos. Importante, a notificação será feita somente pelo aplicativo Meu INSS. Não haverá ligações, nem mensagens de SMS ou mensagens por WhatsApp. A OAB de Minas Gerais alerta para possíveis golpes, então fique atento. Em caso de dúvida, entre em contato com o INSS pelo telefone 135. Compartilhe essa informação com quem precisa saber. É, muito bom esse alerta. Olha, também tem alerta de golpe hoje, dessa vez envolvendo gov.br, esse aplicativo do governo que tem aí tudo da nossa vida praticamente, né? Uma quadrilha conseguiu burlar o reconhecimento biométrico. A repórter Milene Alves tem mais informações. Minas Gerais é um dos estados citados na operação da Polícia Federal que investiga fraude na plataforma gov.br. A operação é chamada de Face Off e no golpe descoberto, a quadrilha utilizava técnicas avançadas para alterar os rostos e burlar os sistemas de autenticação biométrica. Com isso, conseguiram acessar de forma ilegal as contas vinculadas ao governo federal e ter o controle total de serviços públicos e informações pessoais sigilosas. A Justiça Federal de Brasília expediu 5 mandados de prisão temporária e 16 mandados de busca e apreensão em 9 estados: Minas Gerais, São Paulo, Ceará, Paraíba, Mato Grosso, Santa Catarina, Paraná, Rio de Janeiro e Tocantins. Os envolvidos poderão responder pelos crimes de invasão qualificada de dispositivo informático e associação criminosa. Repórter Milene Alves. Agora vamos de internacional. O mundo segue acompanhando as decisões dos Estados Unidos com mudanças em todos os segmentos. Mais uma vez, o presidente Trump mexe na política de imigração dos Estados Unidos. O repórter Bruno Vigiano, da AFP, está chegando com todos os detalhes. O governo dos Estados Unidos anunciou nesta segunda-feira o fim do amparo que protege temporariamente os afegãos de serem deportados, por considerar que a segurança no país governado pelos talibãs aumentou. O Afeganistão enfrenta problemas econômicos graves desde que os talibãs voltaram ao poder em agosto de 2021, além de, segundo a ONU, vivenciar a segunda pior crise humanitária do mundo, depois do Sudão. 1/3 da população, ou cerca de 15 milhões de pessoas, sofre de fome e 1 em cada 4 jovens está desempregado, uma crise que pode se agravar devido ao anúncio da suspensão da ajuda dos Estados Unidos, feito em janeiro. Segundo a secretária de Segurança Interna americana, Kristi Noem, o status de proteção temporária do Afeganistão expira em 20 de maio e o cancelamento vai entrar em vigor em 12 de julho. Ela acredita que a situação da segurança melhorou e que a economia do país se encontra em processo de estabilização, ressaltando que há beneficiários que foram investigados por fraude e por ameaçarem a segurança pública e nacional. O status de proteção temporária protege contra a deportação e garante o direito de trabalhar. Ele é concedido a estrangeiros que não podem retornar em segurança para os seus países por motivo de guerra, desastre natural ou outra condição extraordinária. Segundo a ONG Afghan Invec, cerca de 11 mil afegãos estão amparados pelo chamado TPS nos Estados Unidos. Desde que retornou à Casa Branca, o presidente americano Donald Trump tomou medidas para eliminar o TPS de cidadãos de vários países, entre eles Haiti e Venezuela.
Olha só, em 70 anos da Rádio América, gente, está chegando, dia 31 de maio. Você quer ganhar uma camisa da Rádio América? Escreva lá no nosso WhatsApp, 994122179. Eu quero a camisa, coloca seu nome e seu bairro para você ser sorteado nessa promoção dos 70 anos da Rádio América. Tem muita coisa boa para poder acontecer aqui, né? Eu também estou esperando o seu vídeo de 1 minuto com o celular deitado na vertical, sabe? Falando da sua história com a Rádio América. Conta pra mim. Celular na horizontal, o pessoal tá falando aqui pra mim, né? Celular deitado, né? Deitado é mais fácil. Deitado. Deitado. Todo mundo vai saber. Pois é, aí você manda pra mim o que é, né, a sua história com a Rádio América, quanto tempo você escuta a rádio por dia, quais seus apresentadores preferidos, né? O que você tem saudade aqui na Rádio América, né? Marcelo de Matos já mandou, Cleidmar Gonçalves já mandou, mas eu quero exibir o seu vídeo aqui, hein? Minhas Sônias queridas, minha Flávia Santos lá de Londres. Tô esperando todo mundo, gente. Tribuna Livre agora vai ser, a partir de quinta-feira, os ouvintes falando da Rádio América. Exatamente, nós já estamos recebendo vídeos, viu? Para você que nos acompanha pela TV Horizonte, Léo chega agora com a confirmação da segunda edição do Enem nos concursos. Sai daí não. Estamos de volta com o Tribuna Livre, terça-feira, 13 de maio de 2025. Já cadê meus abraços, hein? Meus bons dias. Já tem gente mandando aqui, ó. José Jorge, lá do bairro Eimar, queridíssimo, sempre participando com a gente aqui do programa, mandando um abraço. Ô, José Jorge, abração para você, minha querida Sônia Rezende, também o Arnóbio. Ô, Sônia, tô esperando seu vídeo aqui, hein? José Jorge também. Manda um vídeo pra gente falando aí, gente, da sua história com a Rádio América, pra gente exibir aqui nesses 70 anos da rádio. A partir de quinta-feira, eu começo a colocar os vídeos de vocês, então tô aguardando. Agora, inteligência artificial. Quem não está de olho nisso? Seja com o uso da tecnologia para o bem ou para o mal também, né? Daqui a pouco nós vamos receber convidados para falar sobre uma lei aprovada recentemente, que aumenta em 50% a pena para o crime de violência psicológica contra a mulher quando cometido com o uso de inteligência artificial. Fica com a gente que vai ser bem interessante essa conversa. E agora nós vamos de notícia na nossa cidade, viu? Porque atingidos pelo rompimento da barragem de Brumadinho fazem neste momento ato em frente ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais. A repórter Erlaine Grace está no local e traz as informações ao vivo. Bom dia, Erlaine. O que os atingidos estão reivindicando? Bom dia, Leonardo. Bom dia, Juliana, e a todos que nos acompanham aqui no Tribuna Livre. Mais de 700 atingidos pela barragem da Vale em Brumadinho se encontram aqui em frente ao Tribunal de Justiça, reivindicando, cobrando justiça, cobrando as decisões, né? Mais participação nas decisões sobre a reparação. Eles chegaram aqui às 10 da manhã e às 10h30, né, começou uma comissão que está reunida junto com a juíza Maria Dolores Cordovil. Ela é relatora do processo que trata da criação de um novo auxílio emergencial para os atingidos. Enquanto isso, o restante do grupo permanece concentrado aqui do lado de fora do tribunal. A expectativa é de que eles sigam em marcha ainda hoje, após as 14 horas. Eu conversei com algumas lideranças aqui. Eu estou aqui com o Rogério. Rogério, conta pra gente, você é de qual liderança? Eu faço parte da rede da R3, que congrega 10 municípios da Bacia do Paropeba, 10 municípios atingidos. Estamos aqui hoje numa tentativa de sensibilizar a doutora Maria Dolores para que ela perceba a emergência de se manter o auxílio emergencial para todas as pessoas. Porque desde o rompimento da barragem, todas essas pessoas da Bacia do Paropeba perderam o seu modo de vida. Elas não conseguem mais produzir nos seus quintais, não conseguem mais pescar no rio contaminado. Então todos precisam desse auxílio emergencial para permanecerem no território até que a Vale faça a reparação integral dos danos causados por ela. Então estão solicitando o mínimo, não é isso? Exatamente, a gente está solicitando o que a lei determina. A lei determina que a poluidora
pague esse auxílio emergencial até que ela conclua a reparação integral. A continuidade, né, no pagamento desse auxílio financeiro cobra também mais transparência na gestão dos recursos, não é, Rogério? Exatamente. Além do auxílio emergencial, nós temos também os outros anexos do acordo feito entre a Vale e o governo do estado. E esses anexos eles estão sendo geridos de uma forma completamente caixa preta para os atingidos. A gente não tem acesso às prestações de conta, a gente não sabe como esse dinheiro está sendo gasto. E é muito importante que a gente tenha essa participação, porque a lei também determina a centralidade das vítimas. A centralidade significa que nós precisamos participar das decisões e dos encaminhamentos dados a todo esse dinheiro. Muito obrigada, Rogério, pela sua participação. Leonardo, Juliana, daqui a pouco eu retorno ao vivo com vocês no Rede Notícias, vou ouvir mais vítimas aqui e levo mais informações. Volto com vocês. Obrigada, Erlaine. Esse crime da Vale em Brumadinho. Difícil, acho que nunca a gente vai parar, né, de dar essas notícias, de falar dos atingidos, dessa tem uma expectativa de indenizações. Exatamente. Que não conseguiram ser provadas pela Justiça como vínculo, né? Exato. Porque recentemente a gente fez uma entrevista aqui no Tribuna Livre e o advogado comentando sobre isso, né, da Defensoria Pública, que conseguiu um grande acordo, e eu perguntei isso para ele, falei assim, doutor, vocês conseguiram delimitar aí uma quantidade X de pessoas que vão receber a indenização. Mas e o resto? Porque é muito mais pessoas atingidas. Aí ele falou, Juliana, o problema é que a justiça, né, precisa de quê? De prova, né? Precisa de conseguir concluir esse nexo, né, vamos dizer assim, onde que estavam essas pessoas e como elas foram atingidas. Porque muitas vezes é indiretamente. Exatamente. É o cara que tinha um comércio, as pessoas não conseguem mais comprar nele. É uma né? pessoa que morava numa casa de aluguel. Exatamente. Aí não consegue. Então, assim, a Defensoria foi e falou, olha, a gente está muito satisfeito porque a gente conseguiu chegar em muitas pessoas, se eu não me engano, era uma ordem assim, de umas 150 mil pessoas, mas a gente sabe que é muito mais gente do que isso, né? Exatamente. A gente tem que realmente dar força para esses atingidos e estar sempre noticiando a luta deles. Olha, vamos mudar de assunto, mais de meio milhão de eleitores mineiros, isso mesmo, 500 mil, podem perder o título de votação. O repórter Newton Lopes tem as informações. Mais de 500 mil pessoas podem ter o título de eleitor cancelado em Minas Gerais por não terem apresentado justificativa para a ausência nos 3 últimos turnos de votação. Segundo o Tribunal Regional Eleitoral, o prazo para regularizar a situação vence na próxima segunda-feira, dia 19 de maio. Depois dessa data, os eleitores com pendências vão ter o título cancelado e vão ficar sem o documento exigido em situações como a efetivação de matrícula em instituições de ensino e a emissão de passaporte. Para saber se está em dia com a Justiça Eleitoral, o interessado pode acessar o autoatendimento eleitoral no site tse.jus.br e escolher a opção de débito eleitoral ou conferir o aplicativo e-Título. Em caso de pendências, a regularização deve ser feita somente em canais oficiais da Justiça Eleitoral. Esse processo pode ser feito também de modo presencial em qualquer cartório eleitoral ou central de atendimento ao eleitor do Estado. Repórter Newton Lopes. Loucura isso também, né, Léo? Loucura. Afinal de contas, aquela coisa... A gente ri de nervoso. O povo acha que a multa é pequenininha e aí acha que nunca tem que regularizar. Exatamente. Gente, vocês vão perder o título, Quando hein? vai Corre ver, atrás. não é tão simples assim. São centavos, poucos reais. Depois eu vou lá e perde resolvo. O título. Perde Dá o título. confusão danada E de quando cabeça. você vai passar no concurso público, vai precisar de outra coisa? Como é que faz? Ninguém merece. Ó, para você que nos acompanha pela TV Horizonte, o Léo chega agora com informações sobre a emissão gratuita de documentos para pessoas em situação de rua. Sai daí não. De volta com o Tribuna Livre, terça-feira, 13 de maio de 2025. Gente, vamos falar agora sobre inteligência artificial. Estamos todos acompanhando aí os avanços da inteligência artificial, não é mesmo? Você já viu algum vídeo aí de deepfake? Esse negócio aí veio para aterrorizar todo mundo. A Assembleia Legislativa de Minas Gerais fez, inclusive, um vídeo institucional para alertar as pessoas sobre o que é isso. Vamos conferir. Na verdade, as ações e falas que a gente vê foram executadas por um outro ator que imitou os gestos de Tom Cruise. O rosto do astro foi sobreposto por meio de recursos computacionais.
é a tecnologia chamada deepfake, uma mentira profunda na tradução para o português. Neste outro vídeo, o também astro-americano Morgan Freeman alerta que a imagem não é o que parece. I am not Morgan Freeman, and what you see is not real. Embora seja difícil de acreditar, trata-se de uma farsa, uma deepfake. What is your perception of reality? A deepfake permite a manipulação principalmente em vídeos de uma forma bastante convincente. A troca de rosto de pessoas em vídeos começou a se popularizar na internet a partir de 2017. No início, exigia conhecimentos avançados por parte do usuário. Mas aplicativos e sistemas agora são capazes de automatizar todo o processo, permitindo o uso em massa do recurso, inclusive para o mal. Na política, não demorou muito para surgirem as primeiras deepfakes com rostos de governantes ilustres. Deepfake videos have never been easier to produce. Complicado, né, gente? Para falar mais sobre os recursos dessas tecnologias, sobre a lei que aumenta em 50% a pena para o crime de violência psicológica contra a mulher, quando cometido com o uso de inteligência artificial, nós recebemos aqui no estúdio o professor do Instituto de Ciências Exatas e Informática da PUC Minas e diretor acadêmico da PUC Minas Lourdes, Marcos Arraes. Seja bem-vindo, professor. Obrigado, Léo. Obrigado, Ju. E recebemos aqui também o presidente da Associação dos Oficiais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, o coronel Ailton Cirilo. Bem-vindo, coronel. Muito obrigado, cumprimentando a Juliana, você, Léo. Duas autoridades aqui hoje no assunto, né? Um de segurança pública e um de informática. Nós estamos muito bem representados. Ô, gente, o negócio é o seguinte, né? Eu, pelo menos, estou apavorada. Eu sei que o professor aqui vai falar bem da tecnologia, mas é muito desafiante o que está acontecendo agora, né, professor? Ju, era uma conversa que eu estava tendo com o coronel Cirilo ali fora, assim, se para a segurança pública, né, identificar, né, e eles punirem isso aí, imagina do ponto de vista tecnológico que hoje uma pessoa que não tem uma formação, ou seja, um adolescente hoje com um computador, ele consegue produzir esses vídeos. Existem ferramentas na internet, existem softwares que não são softwares pagos, ele consegue baixar. E com um treinamento de 1 semana, 2 semanas, nesse modelo de inteligência artificial, ele vai conseguir produzir um vídeo que é plausível para uma pessoa que não leiga, né, um idoso, às vezes uma pessoa que nem tem muita familiaridade, ela vai crer que aquele vídeo é real. Coronel, e a polícia hoje está investindo ainda mais em ferramentas para identificar esses vídeos, eu comentava com o professor também. O aparato do Estado ele tem agora que se preocupar com treinamento, capacitação técnica para os operadores da segurança pública, normalmente aqueles que fazem investigação também, que é o caso da Polícia Civil, Polícia Federal, né, Ministério Público, outras agências que atuam na área da segurança, a própria Polícia Militar, para tentar identificar esses autores. E não é nada fácil no campo digital, que é algo ainda que o próprio legislador, ao trazer aumento dessa pena de 50% cometido contra a mulher, é algo ainda muito novo para os operadores da segurança. O próprio magistrado ele tem que ter certeza absoluta das provas robustas que serão apresentadas na persecução criminal. Porque se não tiver prova robusta, dificilmente nós vamos apenar aquele autor que trouxe um prejuízo, às vezes, Juliana, irreparável. Não, tem menor Pensa uma dúvida, pessoa, né, fazer uma imagem, som de você e jogar isso na rede social, como você tem aí uma quantidade significativa de pessoas que te acompanham na rede social, e você não consegue depois reparar esse dano. É uma coisa que eu digo irreparável. Então o Estado ele tem que se antever e essa forma de aumento da pena, entendo que é uma prova preventiva também. E o objetivo também que eu vejo nesse aumento dessa pena é desestimular pessoas que queiram fazer algo semelhante. Ô, coronel, vamos explicar um pouquinho mais, né, sobre essa questão dessa lei especificamente, porque assim, eu me lembro um tempo atrás, quando a gente teve a lei Carolina Dickmann, né, que veio justamente, né, nessa tentativa de tentar diminuir um pouco esses crimes das pessoas que, muitas vezes até ex-companheiros, né, que usam, né, essas fotos, que muitas vezes tirou, às vezes no momento de intimidade, e aí na hora que termina, os caras querem, né, com essa raiva, fazer alguma forma de vingança contra a mulher. Sim. Mas a gente estava falando de fotos reais. Sim. Agora a gente já está num outro patamar. Gente, eu não consigo imaginar esse mundo mais daqui para frente, não. Que é da gente pegar uma fotinha,
fazer o corpo, né, professor? Vamos dizer assim, inventar aquilo ali para a pessoa, às vezes até tirar a roupa da pessoa, né, colocar ela em situação vexatória e divulgar isso. Coronel, nós vamos dar conta? Olha, a missão ela é árdua, né? Essa modificação trazida pela Lei 15.123, agora de abril de 2025, ela altera o Código Penal no seu capítulo 6, que trata da liberdade pessoal e individual, no caso da violência doméstica contra o gênero feminino. E a gente tem muito cuidado com isso, porque nós temos um marco da Maria da Penha, que é a Lei Maria da Penha, que vem trazer consigo algumas questões pontuais de proteção à mulher. De lá para cá já tivemos outras modificações, leis esparsas, né, que também trazem essa proteção significativa ao gênero feminino mulher. O que nós precisamos agora é incentivar também que a comunidade ela participe disso também, que ela seja também um ator preventivo. Percebeu algo diferente, faz a denúncia, que a PM vai investigar, que a Polícia Civil vai investigar, e esse somatório de informações, de detalhes, é que faz a gente chegar no autor, no devido autor. Volto a dizer, uma vez feito isso, esse material veiculado na rede social, questão de 5, 10, 20, 30 segundos, toma proporção que depois você não consegue reparar esse dano. E o que a gente precisa é ter uma tranquilidade no ambiente digital e dizer para o agente, olha, essa terra aqui ela tem lei e vai funcionar. E eu falava com o professor, acho que a polícia, nos tempos atuais, nunca vão precisar deles para nos auxiliar, para que a gente possa também ter a capacidade de identificar, né, o endereço eletrônico, como é que chega nessas pessoas, qual é a tecnologia que está sendo utilizada. A gente vê muito falar de alguns casos semelhantes, onde a vida imita a ficção imita a vida, né? Tivemos aquela novela também, Travessia, onde, né, um pedófilo, né, se passa por uma garota conversando com uma outra garota, né? Então são situações como essa que o Estado, de forma que teve essa iniciativa brilhante de também prevenir, né, e ampliar esse ambiente de paz social para todos nós. Professor, essas plataformas, elas têm alguma responsabilidade nisso? Elas podem atuar, sei lá, uma regulamentação para que seja usada de forma correta? Ou realmente é terra de ninguém, não deixa rastros, não tem como fazer nada? A gente comentava até isso um pouquinho antes com o coronel aqui sobre a regulamentação da IA, que está em discussão, né? Eu falo que é engraçado, toda tecnologia, quando surge, ela traz profundas transformações sociais, né? Se a gente olhar há 1000 anos atrás, no dia que o fogo, né, alguém arrumou um jeito de armazenar o fogo, muita gente queimou a mão até a gente aprender a dominar o fogo, né? Então a IA é isso que a gente está vivendo. Esses vídeos produzidos, eles têm um grande problema, que é a rastreabilidade. Eu descobri aonde, quem fez esse vídeo, né? Se a gente pega o fato que a Ju comentou aqui, por exemplo, de umas fotos que foram batidas, fotos reais, que foram divulgadas pelo parceiro. É muito fácil eu rastrear, porque a própria vítima sabe dizer quem era o parceiro que estava com ela no momento de fazer a foto. Agora, esse vídeo, quando a pessoa mal intencionada, ela baixa o modelo computacional para a máquina dela e durante semanas treina esse modelo computacional dentro de casa, a única forma da gente encontrar a autoria desse vídeo, se o vídeo for difundido, chegar nos nossos WhatsApps aqui, não há especialista, o especialista ele consegue dizer qual modelo de inteligência artificial foi usado para fazer o vídeo, mas não quem foi o autor. Então a única forma é a polícia ou a segurança pública subtrair a máquina, chegar na máquina do sujeito que treinou aquela inteligência artificial. É o mesmo caso de pornografia infantil, né? Quando a polícia vai e apreende os hardwares, né? Os equipamentos que foram usados, né? Porque muitos desses modelos, eles não são treinados na internet, eles são treinados localmente, num computador que o sujeito tem em casa. E às vezes a gente fica achando que hoje precisa de um aparelhamento computacional sofisticado. Não, o computador que provavelmente todos nós temos aqui em casa treinaria um modelo desse com uma semaninha, mais ou menos. Até o celular, né? O próprio celular também. Ô, coronel, a gente estava, o senhor citou aí a Lei Maria da Penha, né? Pra gente, a gente tá nos 2 minutinhos finais desse bloco, a gente vai voltar com esses convidados especiais no próximo bloco, falando ainda sobre esse assunto. Mas me passou pela cabeça o seguinte, o senhor falou muito essa palavra, né? Prevenir. Prevenir, que é onde a gente pode realmente tentar legislar. Sim. Mas, ô coronel, a Lei Maria da Penha tá aí, aumentou, né, a pena para quem comete, e os homens estão matando as mulheres do mesmo jeito. É um fato interessante, porque eu posso falar com maior tranquilidade.
não tem um dado científico, mas o que a gente percebe é o seguinte: muitos crimes ficavam invisíveis. As mulheres não faziam denúncia. Isso, no nosso Estado democrático de direito, isso é algo novo, que as mulheres estão tendo coragem de denunciar. Então, esse aumento é pelo encorajamento que os ambientes da segurança pública, de uma forma geral, e outros órgãos também que participam de forma colaborativa com o Estado, que estão incentivando as mulheres a tomarem coragem de fazer a denúncia. Então, assim, o que eu posso afiançar é o seguinte: quanto mais denúncia tiver, mais o aparato do Estado estará preparado. E o legislador, ele é sábio, né? O legislador está lá para mudar a legislação conforme, né, a dinâmica do crime. Então, o crime vai modificando, o legislador tem que ter essa expertise também de modificar a liturgia, principalmente penal, para que a gente possa reduzir e minimizar a perpetuação desses crimes. Esse assunto tá bom demais, a gente vai para um rápido intervalo. Fica aí com a gente, na volta a gente continua falando sobre inteligência artificial, esses desafios para a segurança pública. Sai daí não. De volta com o nosso Tribuna Livre, terça-feira, 13 de maio de 2025. Hoje falando sobre inteligência artificial, né, gente? Essa ferramenta aí que veio para o bem, mas veio para o mal também. Temos interação, né, Léo? Temos interação. Os nossos ouvintes, os nossos telespectadores estão participando. Vamos ver? O Arnóbio. No meu caso, eu detesto internet, mas vou ter que aprender a lidar, executar e viver com isso. Muito obrigado pela sua participação, Arnaldo. Agora, e para quem está aí na internet, igual no caso do Arnaldo, que não gosta, mas vai ter que conviver, professor? Como é que a pessoa daqui para frente agora ela vai ter que conviver? Isso aqui é muito importante. Sem internet, daqui uns dias não vai dar mais para viver, né? A gente vive aí uma quarta revolução industrial e a internet ela foi a terceira revolução industrial, né? Se a gente olhar historicamente, a gente viveu, né, desde das máquinas a vapor, que transformaram a nossa forma produtiva e a capacidade da gente mover uma montanha, né? E depois veio a eletricidade, que foi uma outra revolução. E quando as ferramentas de comunicação elas chegam com o avanço da internet, né, transforma a vida, impacta as pessoas, né? Impacta o trabalho, impacta a sociedade, os arranjos sociais, os relacionamentos, né? E agora a quarta revolução é a revolução das máquinas pensando, né? A inteligência artificial, a Big Data, né, que é esse grande volume de informações que a gente usa para tomar decisões, mas isso é bom também, né? A gente estava falando dos malefícios, mas também a gente tem coisa muito boa, como por exemplo medicina diagnóstica, né? Você imagina hoje qual é o médico que consegue diagnosticar rápido? Geralmente é um médico um pouco mais velho que já viu de tudo ao longo da vida, já viu muito, então quando ele olha um caso, ele consegue tomar uma decisão muito rápida. Agora imagina uma máquina que é treinada com 1 bilhão de dados, ela consegue ser muito mais rápida e assertiva, então para conjunto de padrões, ela vai ser muito mais rápida que os seres humanos, né? Então, previsão do tempo, medicina diagnóstica, até mesmo algumas coisas relacionadas ao direito, a máquina ela vai conseguir dar horizontes muito bons, né? E eu estou me lembrando aqui, está falando desse avanço, no caso da Polícia Militar, das Forças de Segurança. Aqui no Carnaval de Belo Horizonte esse ano foi usado drones com reconhecimento, câmeras com reconhecimento facial. Exatamente. Já ajuda bastante muito o trabalho da polícia. Com relação a equipamentos que foram lançados agora no Carnaval, não só nesse, no passado também, né, nós tivemos um avanço muito significativo da utilização da tecnologia para identificar pessoas que estão ali com mandato, né, de prisão, e nós retiramos do seio daquelas pessoas que estavam se divertindo. Então isso é muito importante, cada vez mais a inteligência artificial utilizada para o bem, para a proteção das pessoas, né, para a atuação do Estado de forma preventiva, será muito bem-vinda esse novo instrumental, né, que está, no caso das polícias, nós estamos aprendendo ainda a lidar com isso, mas de forma já mais técnica, né, voltada para buscar aí um império da paz social. Ó, recebendo aqui no estúdio hoje o professor Marcos Arraes, né, que é da PUC Minas também, professor de tecnologia, né, diretor lá do Instituto Acadêmico da PUC Minas Lourdes, enfim, nosso sócio aqui. E também Coronel Ailton Cirilo, que é presidente da Associação dos Oficiais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais. Professor, me passou pela cabeça uma coisa agora, a gente está discutindo agora nesse momento no Brasil essa fraude do INSS, bilionária. E o que aconteceu com essa fraude, né? Muitas pessoas caíram, por quê? Porque hoje, vamos dizer, aquele olerite, né, onde as pessoas recebem o benefício,
ele é digital, né? Você não recebe mais em casa. Então, eu fico pegando pela minha família mesmo, né? Pelos idosos da minha família, meus pais, meus tios e tal. Eles vão dizer assim, não são tão, mas são quase analfabetos digitais. Tem dificuldade para poder mexer em banco, tem dificuldade para poder mexer no gov.br e principalmente assim, nesses inúmeros aplicativos. Cada dia cria um aplicativo diferente. É meu INSS, é Gov, é os aplicativos do banco. Professor, sendo bem objetiva, a nossa sociedade brasileira atual está pronta para essa revolução tecnológica que a gente está vendo? Não está pronta, Ju. E assim, acho que um grande recado que a gente pode dar para o espectador que está em casa, às vezes você tem um familiar um pouco mais velho, ficou com dúvida sobre uma operação bancária, uma operação de INSS, uma operação que impacte alguma esfera financeira, vá até a instituição, vá presencialmente, né? Inclusive lá em casa, esses dias minha mãe foi vítima de um golpe, né? Recebendo ligação e aí ela entregou o cartão, não cortou o chip, né? Então assim, gente, o banco ele não liga, né? O banco não vai ligar, não vai mandar SMS, não vai pedir para que você digite parte do seu CPF, parte da senha. O banco não vai fazer isso. É só você partir do pressuposto que o banco ele tem todo o seu dado, né? E aí eles usam aquele artifício, a gente quer só checar com você se é você mesmo, né? Então se você tem dúvida, agradeça a ligação, desligue e dirija-se até uma instituição ou bancária, ou no caso do INSS, vá até um ponto de atendimento, porque lá você vai ter pessoas idôneas para te dar todo o atendimento. Ah, mas aqui na ligação está falando que se eu não fizer agora, eu vou perder, vai descontar, vai comprar, fazer uma compra aqui de 100 mil. Deixa eu fazer a compra dos 100 mil, então. Fala que você não que você não vai atender, que você vai se dirigir até a agência bancária, até a instituição financeira para regularizar. E eles não vão poder fazer nada, né? Não tome as decisões através de uma ligação, através de um SMS. Juliana, eu queria fazer uma inserção Coronel. aqui na fala do nosso professor Marcos. Engraçado que nós estamos falando de pessoas que não têm conhecimento no meio digital, mas eu tenho dezenas de casos concretos, pessoas renomadas aqui na nossa cidade de Belo Horizonte, que foram alvo também de golpe. Agora, não sei se é pela ganância, né? Pelo olho grande. Tem isso também, eu posso ganhar um dinheirinho extra, né? Ou também se realmente caíram num golpe. Então a gente está falando de pessoas que não têm intimidade com o ambiente digital. Mas aqui nós estamos dezenas, estou falando de um caso, não estou falando de dezenas, tá? Dezenas de casos, pessoas que são instruídas, formadas, médicos, terapeutas, engenheiros, que também, policiais, que também caíram num golpe no ambiente digital. É complicado. Agora, o senhor podia dar 3 dicas simples para quem não usa muito o celular, não tem familiaridade, para caso não clique em alguma coisa errada, em algum link de SMS? Bom, Léo, você foi em cima, né? Assim, essas pessoas hoje, elas tiveram uma digitalização acelerada, né? O celular entrou na vida das pessoas de forma muito rápida, né? E aí a gente está acostumado a receber SMS que tem códigos, nunca transfira. A primeira dica é a mais valiosa. Gente, nunca transfira um código que chega numa mensagem SMS através de uma mensagem de WhatsApp ou através de um e-mail ou para uma ligação. Nunca uma ligação vai querer saber um código que você recebeu do ponto de vista privado. Então essa é a primeira dica, né? Segunda dica, links que vêm em SMS e mensagens de WhatsApp. O link ele só é válido se você conseguir perceber claramente no link o nome do dono. Vamos pegar aqui o caso que a Ju deu do INSS, né? Então, se eu ver claramente no endereço ali, inss.gov.br, né? Se eu ver esse tipo de informação, e mesmo assim eu ainda pensaria 2 vezes em clicar nesse link, porque tem muitos pessoas mal intencionadas que constroem links que são parecidos, mudam uma letrinha ali, aí você às vezes na pressa ali, você não vê, você clica. E leva para outro lugar. E esse lugar ele vai ter uma aparência toda clonada, ele vai ser um clone perfeito, igual a gente tem os clones de carro que só troca a placa, mas o carro é exatamente idêntico, a gente vai ter um site que é um clone. E ele, para um leigo, ele não vai ver diferença dos dois, e esse clone ele vai roubar os dados para depois fazer financiamentos bancários, empréstimos, colocar seu nome, assim, em todos os problemas aí que a gente... Ô, gente, esse assunto rende demais. Rende bastante. Infelizmente, a gente está caminhando para o final, uns 3 minutinhos aí, mas vou pedir para os dois. Ô, Coronel, a gente está, infelizmente, seduzidos pela tecnologia, vamos dizer assim, né?
As pessoas estão cada vez usando mais rede social, cada vez mais se expondo na rede social, colocando foto, colocando vídeo, virou uma corrida para a gente se valorizar por aquilo que a gente mostra. Exato. Do ponto de vista da segurança pública, do que a gente discutiu aqui, isso também é muito complicado, né? Sim, sim. Eu vou chamar a atenção aqui, já que a gente está caminhando para o meio do ano, daqui a pouco nós temos férias escolares, onde as pessoas viajam. E isso a pessoa tem que ter um cuidado muito grande, Juliana, porque é o seguinte, a pessoa viaja, ela começa a postar foto do lugar onde está viajando, que está na praia, que alugou um carro, que está numa casa maravilhosa, e esquece que tem oportunistas que estão vigiando aquela família. Então ele sabe que a casa está vazia, é onde vai ter incidência de furto e roubo. Então, por gentileza, as pessoas tenham cuidado com isso. Não fique expondo demais a sua vida na rede social como forma de promover ou dizer que está feliz, né, que está tudo bem, e você esquece que você deixou um patrimônio, que esse patrimônio está vulnerável. Ô, professor, para a gente terminar, essa dica vale principalmente também para quem tem criança, né? Alvo de pornografia e digital, dessas deepfakes, todos que a gente está falando, mudar. Também é muito complicado a gente ficar nessa postação, né, o professor? Tem um movimento agora que fala assim, vive e depois posta. Ju, engraçado, eu andando aqui pelo Anel, eu vi uma situação, esses grupos todos que vão construir essas tecnologias para destruir a vida das pessoas, eles estão atrás de uma coisa que a gente chama de engenharia social, de todas essas migalhas que você dá de informação para que ele possa construir o discurso do ódio, o discurso mentiroso para poder enganar as pessoas. Eu andando pelo anel rodoviário, eu vejo muito carros que falam assim, Júlia a bordo, né? Assim, tem um adesivozinho do carro. Gente, pela placa do carro, eu chego rapidamente no proprietário do carro, que muito provavelmente vai ser o pai da Júlia, né? Então, olha que com um simples adesivo bobo, eu consigo fazer uma ligação pro pai da Júlia e falar que a Júlia foi sequestrada. Misericórdia. Né? Então, tá feia a coisa. Tá feio. E coloca uma pessoa para imitar a voz dela. Exatamente, coronel, exatamente. E tem outra coisa importante, não postar foto, o rosto. Hoje, com uma sequência de 4 fotos, eu já consigo treinar um modelo computacional para agir e, assim, falar frases específicas e dar movimento. 4 fotos já é possível fazer. Gente, chegamos ao fim desse Tribuna Livre. Agradecer os dois aqui pela presença. Muito rico esse debate. Professor Marcos Arraes, Coronel Ailton Cirilo. A gente fica por aqui. Você siga a gente lá nas redes sociais, Rádio América Oficial, TV Horizonte Oficial e também Rede Catedral. Você pode conferir esse programa também no YouTube, TV Horizonte Oficial. Ô, Léo, vambora, né? Vambora, porque para os nossos telespectadores e ouvintes, quem está chegando agora é o Rede Notícia com o André Santos e a Milene Alves, que vai trazer mais detalhes sobre a fraude do INSS. Não se fala mais em outra coisa, né? Temos que falar muito ainda. Exatamente. Até amanhã, gente. Tchau, gente.